mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Meu Deus, que desgraça! Mataram o patrão e a patroa desapareceu. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Um Crime e Muitas Mentiras. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Aqui no corredor. Estava à sua procura. Aconteceu uma tragédia, patroa. Que isso? O professor está morto. Morto? Foi assassinado. Alguém me deu 2 tiros. O que é que nós vamos fazer? Eu ainda não chamei a polícia. Eu estava à espera da senhora. Eu devia ter telefonado para a assistência. Quem sabe meu marido ainda está vivo? Não, patroa, não. Eu olhei. Está morto. Você fez bem em não chamar a polícia antes que eu voltasse. Poderiam pensar que... Mas agora temos que prevenir as autoridades. Telefone para a delegacia. Enquanto isso, eu vou pôr um pijama. A senhora vai dizer que estava... Sim, e espero que você confirme as minhas palavras. A polícia não precisa saber que eu estava ausente quando mataram o patrão. Vou dizer que estava dormindo. Bem, os peritos já estão trabalhando no local. Agora, minha senhora, eu lhe pediria que me contasse tudo o que sabe. Ele foi assassinado? Ah, sem dúvida alguma. Levou 2 tiros de revólver no coração a queima-roupa. Não poderia ter sido suicídio? Bem, o ângulo das balas destrói essa hipótese. Além disso, a arma do crime não está aqui. Eu estava no meu quarto, dormindo, quando tudo aconteceu. Nem sequer ouvi os tiros. Foi a nossa empregada, Aurora, quem encontrou o corpo e telefonou para o distrito. A senhora não faz ideia de quem seja o criminoso? Não, senhor, não faço. Meu marido não me disse que ia receber visitas esta noite. Nossos quartos são separados e ele raramente fala comigo depois das 10 horas.
Fica sempre trancado no escritório. O professor tinha muitos inimigos? Bastante. Como o senhor sabe, há 20 anos que Atílio era diretor do Instituto de Ciências. Granjeou grande número de inimizades entre os professores, seus subordinados e também entre os alunos. Mas não conheço ninguém que tivesse coragem para matá-lo. Muito obrigado, minha senhora. Vá descansar. Amanhã de manhã talvez saibamos de alguma coisa. Paulinho, é você? Olá. Entra aí. Com licença, Flávio. Está sozinho? Como sempre, né? Há uma semana que eu despedi a empregada. Depois que pedi demissão do instituto, tive que cortar as despesas, né? Olha, o velho Atílio foi assassinado ontem à noite. O quê? Não é possível. Eu preciso da sua ajuda. Peraí, vem cá, senta aí. Você tá muito nervoso, rapaz. Estou apavorado, né? A polícia pode pensar que tenha sido eu. Não, você discutiu com o Atílio por causa de Dona Neuza, chegou a ameaçá-lo de morte no caso dele não conceder o desquite à esposa. Pois é. A polícia vai saber disso e já viu, né? Mas não fui eu quem o matou. Não, se não foi você, não tem o que temer. Certamente deve possuir um álibi. A que horas mataram o velho? Às 11 horas da noite. Ah, é? É. E às 11 horas da noite você estava... Não, eu não tenho álibi, não tenho. Eu estava passeando à beira-mar. Eu quero que você seja minha testemunha. Eu? É. Não. Peraí, eu não estou disposto a ser processado por falso testemunho. Flávio, me ajude. Peraí, você saiu ontem à noite? Não, por acaso eu passei a noite em casa. Mas... Sim, então faça isso. Eu preciso de um álibi, Flávio. E você poderá me salvar. Diga, por exemplo, que ficamos jogando xadrez das 9 até a meia-noite. Foi à meia-noite que eu voltei para a pensão. Mas, Paulinho, como é que eu posso ter certeza de que você não matou o velho? Eu lhe dou a minha palavra de honra de que estou inocente. Mas então o que você estava fazendo à beira-mar às 11 horas da noite? Bom, Flávio, a verdade é que quando mataram o professor Atílio, eu estava conversando com a esposa dele. Você compreende agora por que eu não posso revelar a verdade? Compreendo. Pois é. Sim, quer evitar um escândalo. Mais do que isso, mais. Eu não quero envolver Neuza. Fui eu quem insistiu para que ela me acompanhasse. Bom, se o caso é esse, tá bom. Eu vou dizer que você esteve aqui em casa ontem à noite, jogando xadrez. Ótimo. Pode contar comigo. Sente-se, delegado. Meu ajudante disse que está precisando mais uma vez do nosso departamento. É fato, inspetor Nogueira. Já se passaram 48 horas Qual é o caso? A morte do professor Atílio no Leblon? Exatamente. Liquidaram o velho com 2 tiros no domingo passado, às 11 horas da noite. Investigamos tudo conscienciosamente, mas não conseguimos encontrar a chave do enigma. Na minha opinião, alguém está mentindo. Eu li qualquer coisa a respeito. Há algumas declarações confusas entre os suspeitos e outras que parecem falsas. Pois é. Por exemplo, onde estava a esposa da vítima quando ocorreu o crime? Ela nos afirmou que se encontrava em casa dormindo, mas a cama, embora estivesse desmanchada, não mostrava sinais de seu corpo. O senhor sabe, né? A dona Neuza tem apenas 25 anos e o marido tinha quase 60. Sei. E sei também que eles não se davam muito bem. Havia até ameaças de desquite. A empregada também não me parece muito sincera, não. Afirmou que a patroa estava em casa junto com ela, mas demoraram 1 hora para chamar a polícia. Os jornais não falam nesse detalhe. O médico legista disse que a morte ocorreu às 11 horas. No entanto, só depois da meia-noite é que a empregada ligou para o distrito. Estranho, realmente. Bom, também não seria preciso tanto tempo para desfazer uma pista. Dir-se-ia que estavam à espera de alguma coisa. Aqui estão as peças do inquérito, inspetor. As declarações das testemunhas e dos prováveis criminosos. O professor Atílio tinha mais de 20 inimigos, mas conseguimos isolar apenas 5 suspeitos. Qualquer deles pode ser o culpado. Quais são os 5 suspeitos? Bem, em primeiro lugar, a própria esposa. Depois a empregada, a Aurora.
que estava para ser despedida. Despedida por quê? Teve uma discussão com a vítima há coisa de uma semana. Como lhe disse o professor, era um bruto, né? O professor era uma pessoa assim, de temperamento difícil e tal. Tinha prazer em humilhar os outros. Depois temos o professor Mendes. Quem é o professor Mendes? Bem, ele é catedrático de filosofia do Instituto de Ciências, do qual a vítima era diretor. Brigaram na sexta-feira passada por causa de assuntos relativos à escola e trocaram bofetões. O professor Mendes estava em casa na hora do crime, mas não tem testemunhas. Bom, restam ainda 2 suspeitos. Quais são eles? 2 alunos do Instituto. O primeiro também teve uma discussão com o morto, mas possui um álibi perfeito. Estava em São Paulo quando mataram o velho. O outro, que se chama Paulo, parece que gostava da mulher do diretor. Isso é interessante. Faltava a terceira pessoa. Um marido velho e uma esposa moça. Tinha que haver um Ricardão. Mas também esse rapaz tem um álibi. Passou a noite de domingo jogando xadrez com o ex-professor do instituto, o professor Flávio. A princípio eu também suspeitei dele, mas pediu demissão do colégio. Mas todos estão de acordo em afirmar que não houve nenhum rompimento sério entre ele e o diretor. Há testemunhas de que o rapaz estava realmente na casa do professor? Não. Há 2 testemunhas que viram o professor em casa próximo das 11 horas, mas afirmaram que ele estava sozinho. No entanto, ele diz que Paulo se encontrava em sua companhia, embora não fosse visto. O senhor já me deu uma ideia da situação. Agora deixe-me ler as peças do inquérito. Se houver um culpado, o nosso departamento o apanhará. Polícia Judiciária? Mas eu já disse à polícia tudo quanto sabia. Nem tudo, Aurora. Eu li o seu depoimento e acho que está faltando alguma coisa. Por que você, tendo encontrado o corpo às 11 horas, só comunicou o fato à meia-noite? Eu fiquei muito chocada, doutor. Eu quis telefonar para a assistência, mas a patroa não deixou. O professor estava morto. Foi uma coisa que vimos logo. Quanto à polícia, ficamos com medo, doutor. Não sabíamos o que fazer. Uma dizia que sim, outra que não. Afinal, depois de pensar muito, ligamos para a delegacia. Tem certeza de que sua patroa estava no quarto quando deram os tiros na sala de visitas? Dona Neuza estava dormindo. Fui eu quem a acordou. Obrigado, Aurora. Vai chamar sua patroa. Eu não posso ajudá-lo muito, pois não vi nem ouvi nada. É ridículo suspeitar de mim. Jamais teria coragem de usar um revólver contra meu marido. Sua empregada estava para ser despedida? Tolice. Não era a primeira vez que Atílio discutia com ela. É claro que a Aurora não ia embora. Sua empregada é muito afeiçoada à senhora, não é? Sempre nos demos bem. Quando conheci Atílio há 4 anos, foi ela uma das pessoas a me aconselhar a casar com ele. Felizmente não sabíamos que meu marido se revelaria um carrasco. Ciumento, não? Um pouco de tudo. Mas eu ia suportando a minha cruz. Jamais briguei seriamente com ele. Limitava-me a chorar. Ultimamente ele deixou de falar comigo e passou a dormir num quarto separado. Mas não o matei, inspetor. Acredito, minha senhora. Bom, com licença, eu agora vou visitar o professor Mendes em seu apartamento de Copacabana. Não repare na desordem, inspetor. Com licença. Todos esses vasos contêm flores raras. Sou um colecionador exigente. O senhor coleciona flores, né? Como vê? Meu apartamento é um verdadeiro jardim. Cada vaso destes vale uma fortuna. Mas penso que não são as minhas flores que aqui o trazem. Não, professor Mendes. É ainda o assassinato do seu colega, professor Atílio. Li as suas declarações e achei-as um pouco confusas. Eu estava aqui em casa cuidando das minhas plantas quando mataram aquele velho patife. Não chorei, mas também não tinha motivos para matá-lo.
Ele me deu um bofetão, eu lhe dei outro, estávamos quites. Posso saber qual foi o motivo da briga? Há tempos houve um roubo no instituto. Nunca se soube quem foi o ladrão, mas eu pensei que pudesse ter sido o próprio diretor. Principalmente porque ele não quis chamar a polícia. O roubado foi um aluno muito relapso chamado Cristóvão. O caso foi abafado quando o objeto desaparecido, uma carteira com dinheiro, apareceu no gabinete contíguo à diretoria. Nunca se falou mais nisso. E Cristóvão também era inimigo do professor Atílio, não é verdade? Atílio era muito rabugento. O rapaz nunca foi um aluno constante. Às vezes tinham discussões. Esse Cristóvão também está na sua lista de suspeitos? Sim, está. Mas ao que parece ele se encontrava em São Paulo. Cristóvão disse a todo mundo no instituto que ia passar uma semana em São Paulo. Deve ter embarcado na quarta-feira passada. Obrigado pelas informações, professor Mendes. Agora, se me permite, eu gostaria de olhar mais um pouco este apartamento. É o último andar, né? Infelizmente, inspetor, infelizmente. É por esse motivo que não tenho testemunhas do meu álibi. Eu estava aqui na noite do crime, mas não fui visto pelos vizinhos. No que então você tem um álibi? Confirmado pelo professor Flávio. Eu estava em casa dele jogando xadrez quando mataram o velho. Não fui eu quem fez esse serviço de saneamento social, não. Você detestava seu diretor, não é verdade? Ninguém gostava dele. O professor Atílio tinha mau caráter. Gostava de humilhar os subordinados, de perseguir os alunos. Mas não era por isso que eu detestava, não. Você não gostava dele porque gosta de Dona Neuza? Eu respeito Dona Neuza e sempre tive pena dela, sabendo como sabia dos maus tratos do marido. Dona Neuza casou-se com o professor Atílio julgando encontrar a felicidade, mas se enganou. Ele era muito mais velho que ela e, apesar de sua fortuna... Ela precisava de romance. Precisava viver. Mas isso só seria possível no caso de um desquite. Ou no caso de ficar viúva. Compreendo perfeitamente. As moças casam com os velhos ricos, certas de estarem fazendo um bom negócio. E afinal... Não, perdão, inspetor. Não é o caso de Neuza. Quando desposou o professor Atílio, gostava dele. Com o correr do tempo, porém, mudou de pensar. Mas aí já era tarde. Bom, estamos de acordo sobre o produto, embora sobre os fatores. A propósito, o professor Mendes é catedrático de matemática? Não, inspetor. Filosofia. Ele também está na mira da polícia. Tem razão, né? Os dois brigaram no colégio e trocaram sopapos. O senhor já falou com ele? Estive em casa dele ainda há pouco. Antes de tomar uma iniciativa, eu estou interrogando novamente todos os implicados no crime. Bom, voltemos à sua atuação, Paulo. Você afirma que estava em casa de um ex-professor do instituto quando mataram o velho. Dona Neuza também afirma que estava dormindo quando ocorreu o crime. Será que nenhum dos dois quer modificar o seu depoimento? Eu não sei aonde o senhor quer chegar, mas de minha parte, não tem motivos para duvidar da palavra de Dona Neuza. E repito que estava jogando xadrez com o professor Flávio quando... Perfeitamente. Nesse caso, vamos ver se o senhor Flávio confirma o seu álibi. Este é o quintal da casa do professor Flávio, chefe. É uma espécie de bangalô. A garagem fica ali à esquerda. Eu suponho que sejam os moradores daquela casa à direita que viram o professor em casa próximo das 11 horas da noite de domingo. Um casal de velhos é testemunha do álibi. Mas nem o velho nem a velha viram o outro rapaz. No entanto, se o professor afirma que Paulo esteve aqui com ele a noite toda... O senhor pensa que o rapaz esteja mentindo? Pensa que ele e a viúva... Sim, Valdo, é o que penso. Paulo poderia estar em companhia de Dona Neuza na casa do velho, quando ele foi assassinado. Daí aquela demora em chamar a polícia. Bom, vamos bater a porta. Minha demora é curta, professor Flávio. Sim? Já deve imaginar o que é que me traz.
Eu soube que o inquérito sobre a morte do professor Atílio foi entregue ao Departamento de Polícia Judiciária. O senhor aceita um uísque? Não, obrigado. Desejo apenas que o senhor me conte o que aconteceu nesta casa domingo à noite, por volta das 11 horas. Sim, o álibi do Paulinho, não é? Pois não. Eu estou pronto a confirmá-lo. O rapaz veio me visitar às 9 horas e ficou jogando xadrez comigo até a meia-noite. Não saímos nem por um momento desta casa. Tem certeza disso? Paulo não matou o velho, inspetor. É tolice pensar nisso. Eu conheço bem e sei que ele Mas tem certeza de que ele esteve aqui todo o tempo e só saiu depois das 11 horas? Sim, claro. Eu não o perdi de vista nem por um momento. Estávamos sentados um na frente do outro, com o tabuleiro de xadrez entre nós. Olha, o senhor quer olhar a cena? O senhor verá, assim, porque foi que os vizinhos apenas me viram e não viram o meu visitante. Venha ao meu gabinete, por obséquio. Pode não? Por favor. Com licença. Pronto. Aqui estamos, inspetor. A janela estava aberta no domingo à noite e, como vê, dá justamente para a casa dos meus vizinhos mais próximos. Aqui está a mesa de xadrez, com a última partida interrompida, tal como ficou no domingo. E por que interromperam a última partida? Bom, porque o Paulo estava cansado e quis ir embora. Decidimos então deixar o resto da partida para terça-feira. Infelizmente, deu-se o crime e agora... E quem estava sentado de frente para a janela? Era eu, inspetor. Eu jogava com as brancas. Ora, justamente por isso, apenas eu podia ser visto pelos vizinhos através da janela. No entanto, garanto-lhe que o rapaz estava aqui, na minha frente. Eu tenho que acreditar na sua palavra. Nem o senhor nem Paulo poderiam ter assassinado o professor Atílio. Aquele rapaz que foi a São Paulo também não o matou. Cristóvão também odiava o velho Atílio, mas embarcou para São Paulo. Aliás, ele fez grande publicidade da viagem, né? Investigamos cuidadosamente seus passos na capital bandeirante. Chegamos à conclusão de que ele não poderia ter vindo ao Rio. Resta-nos, portanto, apenas 3 suspeitos. Sim. Dona Neuza, a empregada e o professor Mendes. Qual dos 3 teria assassinado o homem? A Rádio Nacional lhe está apresentando no Teatro de Mistério Crime e Muitas Mentiras, o original de Hélio do Soveral. Está pensando, chefe? Hein? Nada. Estava apenas conjecturando. Já tem alguma pista? A viúva deve estar mentindo. Não sei porquê, mas deve estar mentindo. E nesse caso a criada é cúmplice. O senhor pensa que as duas liquidaram o velho para herdar o dinheiro? Talvez não, mas estão mentindo. Para quê? Para proteger Paulo? Não. Paulo talvez esteja sendo protegido pelo outro. Pode ser. Talvez o rapaz não tenha aquele álibi. O professor Flávio estava meio nervoso quando visitamos. Vai ver que mentia para ajudar o rapaz. Para ser franco, não acredito que Paulo tenha assassinado o velho. Conversei com ele e não lhe achei tipo... Enfim, a gente pode se enganar. Mas, Valdo, de uma coisa eu estou certo. Há muitas mentiras no caso. E temos que esclarecer essas mentiras para ver se descobrimos a verdade. Por outro lado, esta minha impressão... O que teria sido, meu Deus? E onde teria sido? O que, chefe? Qual é a sua impressão? Eu tenho a impressão de ter visto qualquer coisa ontem, quando visitava os suspeitos. Não sei o que é. Alguma coisa errada, entende, Valdo? Alguma coisa que não combina com o resto do quadro. Talvez... Sim, talvez algum ornamento. Algum ornamento fora do lugar. O que teria sido? Onde? Teria sido no local do crime? Vamos olhar tudo de novo. É uma boa providência. Se eu olhar tudo de novo, pode ser que eu...
Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Inspetor Nogueira, aqui é a Aurora, a empregada do professor Atílio. Eu sou o detetive Valdo. Pode falar comigo. O que aconteceu? É a respeito do que eu disse. A respeito de Dona Neuza estar dormindo na hora em que mataram o patrão. O inspetor ontem me falou de um modo que me assustou. Aquele negócio do perjúrio. Sei. Você quer modificar o seu depoimento? Eu tenho medo de ser processada, não é? Eu falei na melhor das intenções para salvar a honra da minha patroa. Mas a verdade é que Dona Neuza não estava em casa quando o patrão foi assassinado. Só voltou para casa à meia-noite. Como ousa chamar-me de mentirosa? Sua empregada modificou as declarações feitas durante o inquérito. Agora afirma que a senhora não estava em casa quando se deu a tragédia. A Aurora teve coragem? Mas é uma calúnia. Eu estava em meu quarto. A empregada jura que a senhora saiu e só voltou à meia-noite. Acho que o senhor não pode comparar a minha palavra à de uma mentirosa. A Aurora disse uma coisa e logo depois disse outra. Ao passo que eu ainda não caí em contradições. Tem razão. E será difícil fazê-la cair em contradições. No entanto, sabe que a coisa ficaria mais simples se todos dissessem a verdade? O senhor não tem o direito de me ofender. Desculpe, minha senhora, eu estou fazendo tudo para esclarecer este caso, sem necessidade de prender um inocente. Mas às vezes somos forçados a fazer detenções para alcançar a verdade. Se quer prender-me, prenda-me. Mas não tenho o direito de duvidar da minha palavra. Não é a senhora que eu vou prender, mas a notícia talvez a interesse. Vou dar ordem de prisão ao senhor Paulo Sampaio. Não foi ele, inspetor. Paulinho seria incapaz de matar meu marido. O que foi que o animou a vir à minha casa? Aconteceu alguma coisa? Não. Ainda não, mas eu desconfio que está para acontecer. O inspetor não acredita no seu álibi. Mas você não lhe disse? Eu lhe disse o mesmo que já tinha dito ao delegado. Eu não omiti nenhum detalhe, mas... Não sei, não, sabe... Eu tenho medo, Paulo. Você deve convir em que, se provarem a minha mentira... Aguente a mão, Flávio. Eu já lhe disse que sou inocente. Eu não quero ser envolvido no caso. Você não leu as últimas edições? O que é que dizem? O professor Mendes esteve aqui, trouxe um jornal, mas... A Aurora, a empregada de Atílio, afirma que a patroa não estava em casa no momento dos tiros. Mas Dona Neuza insiste na mesma história. Maldita empregada. Está querendo comprometer Neuza. E pouco a pouco vai se sabendo da verdade. Eu tenho medo, Paulo. De quem é aquele lenço? O lenço de Neuza. Com certeza ela o esqueceu aqui. Olha, você não acha que é perigoso receber a viúva em casa quando a polícia... Neuza passou por aqui ao fazer compras na cidade e deu uma subida. Ninguém a viu entrar nem sair. E ela não lhe contou nada sobre as novas declarações da empregada? Não. Esteve aqui de manhã cedo, antes disso acontecer. Mas é o diabo. Se a polícia descobre onde foi que ela esteve... Acabará descobrindo que você esteve com ela. E lá vou eu no embrulho. Olha aí, Paulo, não acha melhor contar a verdade? Não, Flávio, não. Tá bom, rapaz, eu vou aguentar a mão. Eu tenho que continuar a mentira para ajudá-lo. Residência de Madame Neuza. Sim, sou eu. Quem está falando? O quê? Calar-me? Mas... quem é o senhor? Por que me diz essas coisas horríveis? Alô? Calham. Quem era, Aurora? Eu não sei, patroa. Parecia a voz do senhor Paulo. Paulinho? O que ele queria? Eu vou falar com a polícia. Espere, Aurora, espere. O que foi que Paulinho lhe disse? Ele teve coragem de dizer... Fale. Ameaçou-me de morte, patroa.
Esse rapaz que eu sempre tratei com tanta consideração disse que eu devia calar-me, senão... Atualmente, depois que você confessou à polícia aquilo a meu respeito... Oh, meu Deus, Paulinho está apenas querendo me proteger. Mas não devia falar desse jeito, ameaçar-me. Eu apenas disse a verdade porque fiquei com medo. Sei que a senhora é inocente. Claro que eu sou inocente, sou a tola. E já desculpei. É melhor não contar nada para a polícia, Aurora. Por favor, não faça nada contra Paulinho. Ele está assustado apenas. Mas nunca seria capaz de cumprir as ameaças. Também podia não ter sido ele. Podia ter sido outra pessoa, disfarçando a voz. Não, patroa. Pelo sim, pelo não, eu vou contar tudo ao inspetor. Mas você não reconheceu a voz, Aurora? Tem certeza de que era de homem? Eu tenho sim, senhor. Eu digo-lhe mais. Era a voz de um homem culto e ilustrado. Não era um bandido qualquer, não. Ameaçou cortar-me o pescoço se eu insistisse em comprometer Dona Neuza. Mas eu contei apenas a verdade, inspetor. Dona Neuza não estava em casa. Nós sabemos disso, embora não possamos provar. Ninguém a viu onde quer que ela tenha estado. Mas não fique assustada, Aurora. Eu vou destacar um detetive para velar pela sua segurança, enquanto não descubro o culpado. Valdo, sim, vamos fazer uma detenção. Quem é que nós vamos prender? O causador de toda essa confusão. Vamos prender Paulo Sampaio. Não esperava a sua visita. Aconteceu alguma coisa? Sim, Paulo. A Aurora fez uma queixa contra você. Parece que você ameaçou pelo telefone. E isso é muito grave. Eu não telefonei para ninguém. Essa empregada está maluca. A denúncia permanece até provas em contrário. Você está preso. Mas não podem me prender. Acompanhe-nos sem protestos ou será pior. Eu estou cansado das suas mentiras. Você tem tumultuado as diligências e prejudicado o esclarecimento do caso. É com prazer que o meto no xadrez. Mas eu não fiz nada. Eu não ameacei a Aurora, nem disse nada. Você mentiu desde o princípio. Seu álibi é falso. Meu álibi? O senhor duvida da palavra do professor Flávio? Duvido da palavra de todo mundo. O professor Flávio mentiu para ajudá-lo. Você não estava com ele na noite de domingo. Assim como Dona Neuza não estava em casa. Vocês dois estavam juntos em qualquer outra parte da cidade. É ou não é verdade? Inspetor. Qualquer dos dois poderia ter assassinado o velho. Você está apaixonado por Dona Neuza. O velho não queria lhe conceder o desquite. Então você o matou forjando um álibi falso com a cumplicidade do professor Flávio. Eu não matei o professor Atílio. Mas, quanto ao resto, o senhor tem razão. Meu álibi é falso. O professor Flávio mentiu para me ajudar. Naquela noite, às 11 horas, eu e Neuza estávamos passeando pela Praia da Gávea. Fomos de automóvel até São Conrado e não podíamos confessar a verdade com medo do escândalo. Por favor, inspetor, não conte nada aos jornais. Valdo. Sim, chefe. Dê uma busca no quarto. É muito possível que a arma do crime esteja aqui. Não, inspetor. Eu não matei o velho. Eu nunca pensei em matá-lo. Se o meu outro álibi é falso, o novo é verdadeiro. Neuza é minha testemunha. Eu estava em sua companhia quando o marido dela foi assassinado. Estávamos juntos conversando e não nos separamos um só momento. Tem certeza disso? Tenho, claro. De São Conrado até a residência do professor Atílio no Leblon, você levaria apenas 10 ou 15 minutos de automóvel. Olha aqui, chefe. Olha o que encontrei debaixo do colchão. Um belo revólver calibre 32. Justamente o tipo da arma com que mataram o professor Atílio. Então, Paulo, ainda insiste em dizer que não matou o velho? Mandei o revólver para a perícia, chefe, e pedi que fizesse os testes o mais rápido possível. Aparentemente, a arma é aquela. Está ouvindo, Paulo? Não é melhor confessar? Eu não compreendo como é que aquele revólver foi parar no meu quarto. Quem o visitou nesses 4 dias depois do crime? Pode ser que você me convença. Não me lembro. Praticamente todos os implicados me visitaram. O professor Mendes, Cristóvão, Flávio e Dona Neuza. Neuza esteve lá uma vez, mas não podia levar o revólver. Faria um volume muito grande. Quanto à Aurora, para ser justo, a Aurora não me visitou nunca.
Não posso acreditar, porém, que alguém tivesse coragem de me comprometer desse jeito. Você compreende, rapaz. Depois de ter dito tantas mentiras, é difícil a gente acreditar em você. Não há impressões digitais no revólver. Parece que o seguraram com lenço ou luvas. Possivelmente um lenço. Só as mulheres usam luvas. E o assassino deve ter sido um homem. Ou será que foi mulher? Paulo confessou? Mas confessou o quê? O falso álibi, professor Flávio. Confessou que não estava em sua casa na noite de domingo. Estava na Gávea em companhia de Dona Neuza. Bom, se ele confessou, não? O senhor mentiu, professor. Maldita hora em que Paulo me pediu que o ajudasse. O rapaz estava tão assustado que eu sempre tive confiança nele. Eu não acredito que tenha sido ele o assassino. Suspeita de outra pessoa? Não, eu não suspeito de ninguém, mas eu sinto que não foi ele. Atílio era muito malquisto no instituto. Eu próprio não gostava dele. Eu pedi demissão no colégio para não ser forçado a entregá-lo à polícia. Como assim? Era um ladrão. Eu estava quase obtendo provas disso quando ele roubou a carteira de um aluno. Falaram nisso. Pois é. Mas o aluno em questão estava em São Paulo na ocasião do crime. Nós mesmos já conversamos a respeito dele. Tá bom. Muito obrigado, professor. Pois não. Eu só queria comprovar que Paulo mentiu. Agora poderei processá-lo. E o senhor já pode desmanchar o tabuleiro de xadrez. É verdade. Se o senhor jogasse xadrez, o inspetor teria notado uma coisa. Eu não estava jogando com ninguém naquela noite. Jogava sozinho. Estava apenas resolvendo um problema. Paulo, viu, querido? Meu Deus. Logo que soube da sua prisão, vim correndo para vê-lo. Eles lhe fizeram algum mal? Não, Neuza, não. Eu estou sendo muito bem tratado. Mas tive que contar tudo, Agora não adianta mais mentir. Você está em perigo e temos que fazer tudo para salvá-lo. Eu sei que não foi você quem matou Atílio. Você estava comigo às 11 horas e não podia. Não podia realmente, dona Neuza? Pense bem no que aconteceu naquela noite. Paulo não a deixou nem por um momento. Pronto, chefe. Aqui está o resultado da perícia feita no revólver. É realmente a arma do crime. E tem 2 cápsulas deflagradas. Justamente as balas que liquidaram o velho. Mas há uma coisa curiosa com este revólver. O que é, Walter? O cano da arma estava entupido de terra. Entupido de terra? Sim, senhor. Terra vermelha de uma coloração especial. Olha aqui uma amostra. Deixa eu ver. É interessante. É uma terra muito boa para determinadas espécies de plantas. Esta cor avermelhada... De acordo com a opinião dos peritos, o revólver foi enterrado e depois... O que foi, inspetor? Agora me lembro. Já sei onde foi que eu vi essa terra vermelha. E já me lembro também daquele detalhe esquecido. Aquela pequenina coisa errada que não combinava com o resto do quadro. E isso, inspetor, isso o leva ao verdadeiro assassino? Sim, Paulo. Você está inocente. Já sei quem é o culpado. Boa noite, inspetor. Está examinando a terra vermelha do meu quintal? Sim, professor Flávio. A propósito, onde foi que o senhor enterrou o revólver depois de matar o professor Atílio? Onde foi que eu... Mas que é isso? Quem lhe disse que eu matei o velho? Tenho provas disso. Depois do crime, o revólver foi enterrado neste quintal. O cano ficou entupido de terra. Ora, há muita terra vermelha igual a esta noutros quintais da cidade. Mas foi o senhor o assassino. E agora posso reconstituir a história toda. O senhor também é um ladrão. Inspetor? Foi o senhor quem roubou aquela carteira no instituto e o diretor descobriu. Então forçou a devolver o roubo, deixando num gabinete contíguo à diretoria. Não. Depois disso, expulsou-o do colégio. Não, eu pedi demissão. Por que foi forçado a isso? Mas desde então o senhor ficou odiando o professor Atílio. Ele ameaçou denunciar-me à polícia. Eu tinha que odiá-lo.
Mas o senhor não tem provas contra mim. Tenho, sim. Na noite de domingo, o senhor marcou uma entrevista com a vítima às 11 horas. 15 minutos antes das 11, sentou-se diante da janela para ser visto pelos vizinhos. Depois, rapidamente pegou o carro e foi ao encontro marcado. Daqui ao Leblon, levou apenas 10 minutos. Matou o inimigo com 2 tiros e voltou para casa, onde enterrou o revólver no quintal. Tudo parecia terminado, mas não estava. Na manhã seguinte, Paulo apareceu aqui pedindo-lhe que o ajudasse a estabelecer um falso álibi. Isso vinha ajudá-lo. Quanto mais desnorteasse as autoridades, melhor. Por isso concordou em mentir, dizendo que ajudava o rapaz, quando na realidade estava se ajudando a si mesmo. Era seu interesse fazer crer que Paulo estava aqui na noite de domingo, pois assim ele também juraria que o senhor estava com ele. Sei. E depois? Depois, quando o senhor pensou bem na história, achou que poderia fazer as suspeitas caírem em cima de Paulo. Foi por isso que o visitou ontem à tarde, depois de desenterrar o revólver, e deixou a arma no quarto dele. Também foi o senhor quem telefonou para a Aurora, ameaçando-a de morte. O senhor tinha todo o interesse em que a polícia não descobrisse que Paulo estava em companhia de Dona Neuza. E, portanto, não estava em sua companhia. Foi exatamente assim. Mas como é que o senhor vai provar que eu não estava no meu gabinete resolvendo um problema de xadrez? Havia um detalhe que me passou desapercebido na ocasião, mas de que me lembrei há pouco. Quando o senhor me mostrou as peças de xadrez colocadas no tabuleiro, havia 2 bispos pretos em 2 casas pretas. Sim. Isso demonstrava que as peças tinham sido ali colocadas de qualquer maneira, apenas para dar a ilusão de um problema interrompido. Na verdade, os bispos da mesma cor só podem se mover em diagonal e em casas de cores diferentes. Obrigado, inspetor. Foi o único cochilo da minha parte. Bom, agora só lhe peço licença para dar 2 telefonemas. Um para o meu advogado e o outro para o Paulinho, pedindo-lhe desculpas. O senhor compreende, quando o rapaz me procurou com aquela história do falso álibi, eu achei a oportunidade boa demais para não ser aproveitada. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Um Crime e Muitas Mentiras. Na audição de hoje tomaram parte os artistas Neuza, Sônia de Moraes, Delegado, Laio Júnior, Paulo, Rodney Gomes, Flávio, Nilton da Mata, Professor, Nilton Barros, Valdo, Wilson Marcos, Inspetor, Carlos Leão, Aurora, Lourdes de Moraes. Locução foi de Aurélio de Andrade, a contra-regra de Geraldo Cruz e o controle técnico de Sebastião Araújo. Sonoplastia de José Marques, com ensaio e direção de Carlos Leão. Direção de Rádio Teatro, José Valuzzi. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.